Aqui com a sala cheia. Então, É. Gidailma, Ionei, Ana, Celso, Vanessa, Camila. Muito bem. E aí, como foram os estudos nessa semana? eu consegui dar uma estudadinha, né? Só que como eu tô um pouquinho corrido com as aulas da escola, Sim, não deu para ler muito, mas deu para acompanhar. que legal, ótimo. E muitas dúvidas surgiram? Eu não. Não? Tá tranquilo? Vamos ver se mais alguém tem dúvida. Senão a gente fala um pouquinho sobre aquela primeira parte onde nós trabalhamos a ideia lá das metodologias desculpe, das tecnologias, no sentido de não ficar apegado à modernidade ou o que efetivamente ela representa, mas sim a funcionalidade dela, né? A ideia básica ali por trás de toda aquela parte um é isso, é identificar as funcionalidades que serão necessárias aplicando uma ou outra metodologia e a partir dessa funcionalidade aí a gente escolhe basicamente a tecnologia. Ficou claro isso? Sim. E alguém tem alguma dúvida? O que vocês me falam a respeito? De Dailma, Ionei, Ana. A Ana, olha, e a Ana? Tudo bem, Ana? Vanessa, Celso. Celso deve saber muito sobre essas tecnologias aí, né? Oi, Ana. Celso está terminando o curso lá de processos gerenciais, então é por isso que eu disse que deve conhecer bastante aí de tecnologias aplicadas à educação. Que ele está fazendo curso online, não é isso? Olha, a Luciane também chegou aí. Bom, ninguém tem uma dúvida aí? Ah, Luciane, e aí, tudo bem? Tudo bem, desculpa do atraso. Que isso? Então eu estava aqui perguntando se ficou alguma dúvida com relação à primeira parte, aquela que nós falamos sobre Identificação. as funções, as tecnologias, tudo mais. Ficou alguma dúvida? Não. Não, mas nada, 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 nada. Então vamos lá. É, vamos só pegar aqui uma. Deixa eu abrir aqui a apresentação e compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vocês estão. Opa, tem isso aqui na frente, peraí. Estão conseguindo enxergar aí? Então a ideia básica, né, que eu trabalhei nessa parte aqui da aula foram basicamente essas funções, né, que são necessárias serem identificadas quando se aplica uma ou outra metodologia. Então, na ideia aqui, uma vez que se utiliza metodologias ativas, é, a ideia é se pensar então nas funcionalidades. Então, como diz aqui, ó, esse quadro, né, o importante não é a tecnologia em si, mas as funções efetivamente que elas vão então desempenhar. E aí eu montei esse quadro com essas 8 principais funcionalidades. Não são restritas a essas funcionalidades, muito pelo contrário. O que a gente, com o manuseio, com a experiência, etc., de aplicação de tecnologias em educação, a gente consegue ou conseguiu identificar essas como sendo as principais, mas não quer dizer que efetivamente a gente não possa, inclusive, é,
sintetizar ainda mais essas categorias aqui, no sentido de, por exemplo, pegar essa categoria aqui, avaliar os alunos por meio de rubricas ou conceitos e integrá-las dentro dessa aqui, gerar questionários e avaliações interativas. A gente consegue até juntar, ou seja, reduzir ainda mais o escopo dessas, vamos falar assim, categorias, né? Mas existem outras ainda, outras funcionalidades, outras categorias que efetivamente nós não citamos aqui, porque isso daqui congrega a grande maioria. Então isso aqui, pegando a ideia dos 80-20, né, isso aqui seriam os 20% que congregam 80% das funcionalidades que nós vamos utilizar, tá? Diante desse cenário aqui, diante dessas categorias, vocês, ficou alguma dúvida com relação a essas categorias? Efetivamente, como que elas se refletem lá na aplicação das metodologias? Ana, Luciane, Camila, Celso, Gidailma, Ionei, Luciane, Vanessa, Ângelo. Camila, você que aplica, por exemplo, na área de inglês, né? Você consegue o reflexo disso na aplicação aí na tua disciplina? Ana, você que trabalha com ensino profissionalizante, você consegue ver essas categorias como reflexo aí das suas atividades? A gente não usa nenhuma. Nenhuma? Não, é assim, nós estamos saindo daquele bloqueio do celular é proibido na sala de aula. Tá. Então, ficou tanto tempo falando que o celular é proibido que agora, para tirar essa pedra aí que tem... Mas, assim, nossos alunos estudam matemática financeira com a HP 12C. Certo. A gente já permite que cada um tenha o aplicativo da calculadora financeira no seu celular. Certo. Né? Mas eu falo para os professores, deixa quanta pesquisa, tudo. Só que 1 segundo ele está no WhatsApp, 1 segundo está batendo foto. Então, assim, é útil, é excelente, mas os nossos jovens ainda não têm maturidade para trabalhar de boa, assim, com o celular em sala de aula. Tá, entendi. Mas eles não têm a maturidade, mas existe alguma, vamos falar assim, um processo cultural em processo de mudança dessa cultura ou não? Eu acredito que sim, porque agora no nosso novo plano de curso, nós introduzimos a disciplina Criatividade e Inovação. Então, os alunos, eles têm... a gente sempre desenvolveu o produto, agora eles estão preferindo desenvolver aplicativos. E tem saído cada coisa incrível, né? Eles dominam, assim, o celular, que é uma coisa que eu não domino, eu domino 0%, eles são ótimos. Então, eu acredito que, com o tempo, tudo que eles estão fazendo está voltado para o celular, para a internet, né? Então, acho que com o passar dos semestres, isso vai entrar no cotidiano, né? Ver que não é só o WhatsApp, não é só bate-papo. Dá para fazer muita pesquisa, dá para conhecer o mundo, dá para estudar a fundo, né? Novas vivências. Mas vai ser aos poucos. Sim. Se a gente observar o que acontece quando nós nos deparamos, quando nós começamos a utilizar uma nova tecnologia, você vai ver que existe basicamente isso, esse descobrimento, essa euforia, né, de se utilizar a tecnologia, primeiro para um lado mais divertido, depois
uma maneira geral, que é efetivamente o que os estudantes utilizam, ou seja, eles veem a coisa mais lúdica, né, que efetivamente eles gostam de fazer. Então, se comunicar, acessar internet, acessar vídeos, acessar coisas para se divertir, entre aspas. Isso num primeiro momento. Aí, com o passar, com a desmistificação daquela tecnologia, é muito importante e interessante que vá acontecendo um processo de lógico que tem que ser gradativo, é lógico que tem que ser pontual, mas de se mostrar que aquela ferramenta, né, ela pode também ser útil para esses estudantes nesse aspecto educacional, ou seja, mostrar para eles que ao invés de ir para um laboratório de informática, eu consigo, em sala de aula, simular muitas coisas que efetivamente eu teria que ir para um computador, acessar uma internet, fazer uma série de coisas. Por exemplo, na segunda parte, nós falamos sobre vários softwares, vários aplicativos, né? Um deles é o Kahoot. Vocês com certeza já ouviram falar, já devem terem utilizado essa aplicação. E ela pode ser utilizada de diversas formas, e uma específica, vocês se lembram daquela metodologia chamada Peer Instruction, ou instrução por pares, né? Acho que foi o professor Ângelo, inclusive, que falou sobre ela. Uhum. Na verdade, aquilo lá, com a utilização do celular, ela se torna viável, né, de se utilizar. Na grande maioria das instituições onde é aplicado e foi aplicado há algum tempo atrás, quando não se tinha essa disseminação de celulares, tinha que se comprar um aparelhinho, né, onde os alunos votavam lá na questão A, B, C ou D, ou assim por diante, eu tinha que ir para um laboratório de informática. Hoje dá para fazer pelo celular todo esse processo. E o Kahoot é uma das aplicações que a gente consegue utilizar para efetivamente colocar em prática essa metodologia. Professor, Oi? eu acho que tem uns 6 anos, ou no mínimo 5 anos, nós colocamos lousa digital em todas as salas de aula. Eu tenho 8 salas. Certo. Então, eu tenho uma enorme lousa digital. Fizemos 3 ou 4 cursos com todos os nossos professores. Acessa a internet, faz pesquisa no Google, vídeos. Ela é perfeita. É um celular touch que a gente tem na nossa mão. Uhum. Nenhum professor usa. Ela é utilizada como tela de projeção de PowerPoint. Eu ainda tenho professor que pega o livro e dita. E a única coisa é que a nossa sala de vídeo ficou em desuso, a gente não precisa mais dela. Porque vai passar um vídeo, a gente tem a sala de aula. Então, um investimento assim de 14 mil, 10 mil reais, nem lembro quanto foi em cada lousa, é uma tela de projeção. Essa é a... Quando se tem... E houve todo o treinamento, não houve? Para se utilizar? Fizemos 4, 5 treinamentos. Então, a gente vê aí que não é falta de treinamento. O que está acontecendo aí? O que você, lá trabalhando e vendo a realidade, o que você tira disso? Por que efetivamente os professores não utilizam isso? Sinceramente, Sim. é falta de fazer o que nós estamos fazendo aqui, de buscar estudar, de fazer... Eu acho que o professor tem que buscar estudar para depois a gente exigir tudo isso aqui dos nossos alunos. Os alunos aprendem muito fácil, eles adoram, eles se apaixonam, né? Mas
infelizmente. Pode falar, Ângelo. Posso fazer uma pergunta? Ô, Quando vocês compraram, os professores pediram ou a escola comprou? A escola comprou. Tá aí. É. Por isso eles não usam. Está Então, muito eles que baixa, pediram. não estou ouvindo. Eu acho que é esse o motivo pelo qual eles não usam. Porque foi a escola que deu, eles não pediram. Não veio da necessidade, né? então, mas também, Mas Ângelo, agora, Não, só tô explicando o motivo. não, O que sim, não não justifica, exatamente, mas uma vez que efetivamente se tem essa estratégia organizacional, vamos falar que houve aí nesse caso, né? Por se tratar de uma escola fundamentalmente técnica, né? Ou seja, para o ensino técnico, tecnológico, alguma coisa assim. Houve então um aporte financeiro muito grande nessa área, mas não houve o trabalho da cultura do professor. Principalmente coordenação pedagógica, principalmente direção, etc. Tem que ter um envolvimento, um trabalho de equipe para que se consiga gradativamente a adesão desses professores que já foram treinados na tecnologia, mas que gradativamente eles comecem a utilizar isso em sala de aula. E isso para eles possivelmente... utilizarem, eles precisam modificar o material didático que eles têm na mão. Uhum. Né? Então, eu tenho um professor que ele usa o livro dele para dar aula, que é o mesmo que ele fez faculdade há 30 anos atrás. E ele falou que até hoje não lançaram nenhum melhor. Né? Então, imagina, outro professor, ele dita conceito de administração. Eu tive um professor de HP12C que ele ditou o manual para os alunos nas 10 aulas que ele teve no semestre. Que absurdo. Então, é muito difícil. Eu acho que o adolescente é até mais fácil a gente transformar. Agora, o adulto é muito difícil. Agora, olha o tamanho do problema que a gente tem. Nós estamos nessa pandemia, onde eu não posso ter o aluno aqui na sala, e o trabalho teórico à distância, que a gente envia um texto, isso não é suficiente para que o aluno aprenda uma matéria técnica. Então, nós estamos estudando o ambiente virtual de aprendizagem, nós vamos locar esse espaço, pagar, sei lá, R$1, R$2 a cada aluno matriculado, e eu acho importante que cada professor grave seu vídeo, como o senhor fez, a gente assistiu aqui um vídeo introdutório, depois faz uma live, encontra com os alunos e tal. De 17 professores, 7 vão fazer. Os demais, de um eu já escutei, eu prefiro continuar no texto e nas questõezinhas para os alunos responderem. Não é que se negam, eles fazem porque são obrigados, mas eles têm resistência. E tem aqueles que têm dificuldade. Eles têm dificuldade. E, ao mesmo tempo, a gente vê, assim, o esforço de outros, sabe? Colocando, assim, não tem tripé para todo mundo. Então, eles colocam, assim, eles fazem o tripé com um livro em cima do outro, uma cadeira em cima da outra. Então, assim, assim, tá aparecendo aulas lindas, aulas, assim, criativas, aulas, assim, o pessoal tá indo atrás, o próprio Zoom, ele disponibiliza o PowerPoint no Zoom. Então, elas estão usando 3 plataformas. Elas usam a plataforma do Plural para abrir o livro, para pegar, e depois disso elas vão para o PowerPoint, depois do PowerPoint elas vão para o Zoom. E aí foi o que a Camila falou aquele dia, né? Que ela tem que aparecer o rostinho, né? Então, elas vêm, elas gravam a abertura, aí elas entram com o PowerPoint, Então, eu acho, assim, que está sendo, assim, um esforço, sabe? Um grande esforço. Então, assim, eu acho que até essa pandemia veio para somar um pouquinho. Mas, e a gente nota isso, que há os resistentes, com certeza, mas há aqueles com dificuldades, mas que se mostram, assim, engajados, sabe? Querendo o melhor, eles chegam, será que eles estão entendendo a minha aula? Lu, será que eles estão ouvindo? Então, assim,
eu já tive eles casos lá na escola, sabe? Desde de aulas assim que mal dava para entender o que a professora estava falando, mas assim, foi professora assim que chorou, que não estava conseguindo fazer, e a gente viu a melhora, sabe? Dia a dia a gente foi vendo a melhora das aulinhas, e hoje nós estamos com aulinhas lá que, sabe, muito bonitas, assim, bem feitas, não bonitas que eu digo, mas bem feitas, dá para entender, sabe? O próprio pai, os pais mesmo estão elogiando, estão falando que agora está dando para entender. Então, assim, a gente está vendo está tendo um bom retorno também por parte dos pais. Eu trabalho na Prefeitura Municipal de São Paulo, de Itu, e a gente está vendo até os pais, sabe, um retorno favorável quanto às aulas remotas. Então, assim, eu acho que tem os dois lados, né? Então, e do que foi mostrado, a gente está usando, sabe, pela necessidade, está sendo usado sim. É isso. É interessante porque antes da pandemia, essas tecnologias, essa forma, né, essa didática, etc., Já estava disponível há muito Sim. tempo. Isso, Muito. 5, 10 anos, algumas tecnologias já estão disponíveis. E essa pandemia, ela forçou, né, essa utilização. E eu me recordo que há mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, haviam os futurólogos, né, dizendo que a tendência era essa, ou seja, da gente hibridizar, nossa, agora foi difícil de falar isso daí, né? Mas tornar híbrido, né, exatamente a sala de aula com muito mais frequência, e as coisas não aconteciam. A gente só via algumas ações e efetivamente ações pesadas, fortes, etc., em países onde a tecnologia era muito barata, muito acessível, vamos falar assim. Em países onde a tecnologia não eram tão fáceis de serem acessadas, principalmente pelo custo, né? A gente via uma demora muito e um distanciamento muito grande. E hoje a gente vê que a gente está quase que chegando nos níveis de países que já utilizam isso há muito tempo. Então a necessidade fez com que efetivamente a tecnologia houvesse uma adesão pesada na tecnologia. Eu acho, e eu tenho sentido isso em algumas. Tem esse movimento positivo, sim, mas tem um outro movimento, que é um movimento de resistência muito grande de alguns professores que fazem questão de dizer: não vou, sou contra, tem que ser presencial. Essa situação aí utiliza alguns dados sociais, né? Eu tenho aluno que não tem equipamento, então eu vou parar tudo, não vou dar nada. Eu conversei com uma professora num webinar que eu participei na Unicamp, que ela falou que ela não dá, porque tem alguns alunos, como não tem, ela não vai criar essa diferença. Então, uma disciplina teórica, ela não está dando a disciplina, e foi dada a oportunidade de não dar, né? Numa escola privada, ela teria sido mandada embora. Mas numa escola pública, ela está lá, ela não dá, é uma disciplina teórica, 100% dos alunos dela, ano que vem, vão fazer a disciplina, e aí ela vai chegar na classe, vai entregar um texto e mandar os caras lerem em casa para discutir na aula seguinte. Entendeu? Como ela faz há 30 anos. E é um pouco o que a Ana falou, quer dizer, os professores, tem professor que dita a matéria. Quer dizer, para esse professor, ele sabe decor. Tinha, há um tempo atrás, professores usavam apostila que eles aprenderam como aluno, de desenho principalmente. Aí você fala: meu Deus, tem tanto recurso, né, em desenho, mas não, tem que pegar a régua, tem que saber fazer, tem que saber desenhar as letras, porque isso é treino, entendeu? Então, há dois movimentos, né? E eu acho que, infelizmente, e aí por isso que eu falei da lousa,
O pessoal que é resistente, ele bate pé e acaba com qualquer iniciativa. Assim, para ficar 100% legal, entendeu? Não sei se eu estou muito pessimista. Sempre vai ter os dois lados, né? Porque assim, que nem ela falou da lousa digital, ela tem uma em cada sala, né? Lá na prefeitura nós temos uma lousa digital para a escola toda. E a minha lousa digital na minha escola, infelizmente, ela não está funcionando. Então, realmente, ela é utilizada lá para PowerPoint, que nem ela falou. Agora, assim, o material que a gente tem, o material didático, ele tem uma plataforma. Essa plataforma a gente consegue, através do Note, né, do computador, então a gente joga lá, entra nessa plataforma e eu consigo abrir as páginas que eu quero na lousa digital. Mas eu não utilizo, infelizmente, a nossa lousa lá, tá? Eu não utilizo como que eu vou falar? Os negócios lá da lousa, né? Os aplicativos da lousa. A gente utiliza pelo computador. Agora, veja bem, né? Lá eles estão com a faca e o queijo na mão, né? De ter uma lousa digital em cada sala, né? Olha que beleza. E não utiliza. Perde-se tempo, né? Talvez em escrever, eu não sei como é feito lá. Eu, quando estava dando aula, eu falava, meu Deus, se eu tivesse uma lousa digital aqui, eu punha lá o livro, né? Eu preenchia ali, muito mais fácil do que ficar escrevendo, depois apagando, né? Nós ainda estamos nessa época, principalmente no ensino fundamental, de se escrever na lousa, apagar a lousa, escrever de novo. Perde-se tempo, perde-se interesse, porque a criança, ela acaba, enquanto você está lá escrevendo, o que ela está fazendo? Ela está cutucando o amigo, né? Então, o que a gente faz? Vai você escrever, não vai você... Só que, assim, são poucos que vão, né? Então assim, a gente, infelizmente, ainda há, né, essa discrepância entre ensino privado, ensino público, o ensino médio, o ensino superior e o ensino fundamental. Infelizmente, a gente ainda vê muitas distâncias entre um e outro, infelizmente. Mas eu acho que esses dados que efetivamente estão sendo divulgados da absorção da tecnologia, não só pelos professores, mas principalmente pelos estudantes, eles corroboram com esse movimento, né? Ou seja, estão começando a fazer a roda girar. E quando a roda começa a girar, fica muito difícil, até mesmo existindo muitos professores que são contra isso, eles não vão ter um corpo suficiente para parar essa roda, né? Eles podem atrapalhar, né? Então, é aqueles balanços que a roda dá, né? Mas eles vão começar a fazer parte do quê? Da estrada, né? Porque é um movimento que não tem volta, né? Não dá para a gente voltar a uma situação onde a gente tenha... Eu não vou falar que é ruim, né? Mas é diferente. A nossa sociedade, pós-pandemia, vai ser diferente da sociedade pré-pandemia. Então, eu acredito, isso pelo menos é o que eu penso e vejo em alguns relatórios, que a tendência é realmente de se ter efetivamente um ambiente diferente, principalmente no ponto de vista tecnológico. Se a gente voltar um pouco atrás, né, quando inventaram os túneis, né, sabe túnel, né, principalmente na Europa, muitas pessoas não passavam por dentro dos túneis, né? Por quê? Porque achavam que era coisa... tinham muitas histórias. Uma delas que eu me lembro é que se passar por dentro do túnel era muito comum a tuberculose, né? Então, as pessoas que passam por dentro do túnel, né, vão adquirir tuberculose, alguma coisa nesse sentido. Mas é o medo do novo. Então, essas pessoas, elas se protegem através, por trás, né, de uma instituição, e aí eu estou chamando a escola, né,
como instituição, elas se protegem por trás dessa instituição para efetivamente demorar um pouco mais para adotar ou aderir a esses processos, né, mais inovadores. Puxa, e aí? Que mais? Eu caí aqui, não sei se vocês viram, né? Não me machuquei, mas... É isso que eu ia perguntar. E sabe o que as pessoas têm muito medo? Que talvez vocês pudessem comentar isso. Duas coisas. As provas que ninguém confia que o aluno vai ter a capacidade de fazer em conjunto é complicado. E a outra coisa é a falta do convívio social. Então, quem critica fala que acabar com o convívio vai acabar de vez com o relacionamento, com a formação do cidadão, e, além do mais, as provas não serão idôneas como são hoje. Tá? E que, na verdade, são idôneas até o segundo parágrafo, né? Porque Pois é. quem nunca, né? Então, mas aí é a percepção da avaliação, né? Quando a gente tem essa noção de avaliação desse lado de apenas fazer uma graduação, mensuração, etc., ela realmente tem toda a justificativa. Mas quando a gente entende que a avaliação ela é apenas um termômetro para o próprio estudante de efetivamente o grau de aprendizagem que aconteceu, eu acho que isso cai por terra, né? Então, depende do foco que se tem em avaliação. No outro ponto, que é efetivamente o convívio, aí eu concordo, realmente. Mas aí os ambientes de aprendizagem, seja o espaço de aprendizagem, ele vai servir realmente para isso, para o convívio, para a interação, para as atividades práticas. Então, os laboratórios, né, principalmente onde tenham equipamentos caros, etc., eles têm que efetivamente continuar a existir, ou seja, o ambiente físico ele é muito importante para isso, para o convívio, para a relação e tantos outros. Mas para efetivamente uma aula teórica, eu acho que não tem razão de existir, né? O que vocês acham a respeito? Eu concordo com tudo que vocês falaram até. Eu estava aqui pensando quando o professor Ângelo estava comentando da desculpa da professora que não usa porque tem alguns alunos que não têm tecnologia. Mas se a gente vê também a nossa realidade, eu dou aula para o ensino médio, e se eu estiver na sala de aula e tiver aluno sem caderno, não quer dizer também que eu não vá dar aula porque tem aluno sem caderno. Então, as pessoas acostumam a dar desculpas para as coisas, né? E eu vi agora nesse momento que a gente precisa, né? Que eu precisei aprender muita coisa também, apesar de ser mais jovem, de estar bem inteirada com essas coisas, que tem algumas coisas que ajudam muito, que eu passei muito tempo ali sofrendo e nem sabia que existia, né? Na escola que eu trabalho em Salto, nós estamos usando o Classroom. E está sendo ótimo para comunicação com os alunos. Então, assim, tem dado super certo. E a minha escola também em Salto é bem parecida com a da Luciane. A gente tem TV ou retroprojetor em todas as salas. Ou TV ou retroprojetor, né? E os professores usam demais, porque eu já tenho muita dor no braço. Então, se eu for escrever cada aula que eu dou, eu tenho 40 aulas semanais, eu não dou conta. Então, é uma maravilha. Às vezes, a gente coloca ali no PowerPoint, vai usando tudo. Então, assim, eu acho que mudou muito essa... Não sei se são todas as escolas, né? Mas mudou muito a relação do professor com a tecnologia, assim. E eu acho que vai mudar mais, né? Eu, pelo menos, pretendo usar mais para facilitar a minha vida. É isso aí. Agora, a relação de aluno e sala de aula, a gente precisa ter ainda também, né? É bem diferente você dar uma aula, mesmo como nós estamos fazendo aqui, você tá dentro do ambiente. Quando a gente fala também em trabalhos em grupos, em pares, aprender com o outro, é diferente. Com certeza. Pessoal, então vamos para a próxima parte.